A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Vamos hoje estar falando um pouco mais da palavra de Deus, vamos meditar nessa palavra, vamos desfrutar dessa palavra. E hoje eu trago a palavra, e é uma parábola de Jesus, que fala das 10 virgens, que está em Mateus 25, de 1 a 13. Vamos entender o que Jesus quis dizer com essa parábola para nós, vamos desfrutar desse ensinamento. Nessa parábola, Jesus conta a história de 10 virgens à espera do noivo, sendo 5 prudentes e 5 insensatas. Cada uma levava consigo uma lâmpada acesa. Porém, como o noivo demorou a chegar, as lâmpadas das 5 mulheres insensatas se apagaram, pois não carregaram óleo suficiente para manter a chama acesa. Essas 5 virgens, então, tiveram que sair para comprar mais óleo, mas quando voltaram, o noivo havia recebido as 5 virgens prudentes, deixando as outras de fora. O que podemos aprender com isso? Vamos entender. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando falou aos seus discípulos sobre os acontecimentos dos últimos dias e sobre a sua segunda vinda a este mundo. A parábola das 10 virgens traz mensagem de alerta para nos despertarmos espiritualmente. Os historiadores contam que nos casamentos judaicos daquela época existia um ritual muito interessante e alegre para o acompanhamento que conduzia a noiva. Diante de muita música e sob a luz de lâmpadas, a noiva esperava pelo seu noivo, e as 10 virgens dessa parábola eram as melhores amigas da noiva. Elas esperavam o noivo que vinha de muito longe para o início do casamento. Então, vamos falar das virgens prudentes e as virgens insensatas, né? Primeiro, vamos falar aqui das virgens prudentes, vamos entender o que são as virgens prudentes. Essas virgens tinham em estoque o óleo da presença do Espírito Santo, a unção que mantém a lâmpada acesa. Em Êxodo 27, 20, está escrito: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Essas mulheres carregavam um estoque de obras, de sinceridade, de quebrantamento, de misericórdia. Isso alimentava a chama espiritual do amor que queimava em seus corações. Elas não andavam na escuridão do pecado, pelo contrário, brilhavam por onde passavam. Jesus disse, em Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Agora vamos falar das 5 virgens insensatas. O que quer dizer isso? Essas 5 mulheres também eram virgens, ou seja, também eram religiosas. Quando fala virgem, de que no sentido de religiosidade, eram religiosas, seguiam os mandamentos. Elas confiavam que apenas a sua religiosidade fosse suficiente para levá-las até o lugar onde o noivo estava. Isso fez com que elas se sentissem seguras e autossuficientes em sua santidade. Elas achavam que a sua pureza bastava, mas isso impediu que elas carregassem o óleo da unção, compaixão, amor, etc. As virgens insensatas decidiram guardar a sua virgindade apenas para seguir uma prática religiosa, como uma espécie de sacrifício para que pudesse participar das bodas do Cordeiro. No entanto, isso não foi suficiente para manter acesa a chama do Espírito de Deus em seus corações, e elas acabaram na escuridão da religiosidade vazia. Enquanto isso, as 5 virgens prudentes reconheciam que eram incapazes e, sabendo do seu vazio espiritual, passavam a guardar o óleo da graça,
misericórdia e do amor. Com isso, não permitiram que a luz do Espírito Santo se apagasse. Agora vamos falar da chegada do noivo, né? Nessa parábola, Jesus faz uma descrição profética de como estará a situação espiritual da igreja nos tempos da sua volta. Ele disse: à meia-noite ouviu um grito. O noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo. O noivo, Jesus, chegara à meia-noite, ou seja, no momento em que a terra será atingida pelas trevas com maior intensidade. Ao afirmar isso, Jesus declara que ele voltará no momento em que a humanidade estiver envolvida completamente nas trevas do pecado. Será nessa hora que a chama do amor de muitos se apagará. Contudo, será neste momento que a luz dos fiéis será mais percebida. Sejam vigilantes. Com a parábola das 10 virgens, Jesus nos alerta sobre a necessidade de vivermos vigilantes, ou seja, ele pede para não deixarmos de amar o próximo, fazermos o bem, vivermos em santidade, levarmos a mensagem do Evangelho que fala da reconciliação entre Deus e os homens, através de Cristo. No final ele diz, em Mateus 25:3, né? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem dia e nem a hora. Então vamos refletir sobre isso, vamos entender. Mateus 24:12-13 nos diz o seguinte: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando as virgens insensatas perceberam que o seu óleo havia acabado e o noivo estava prestes a chegar, elas se desesperaram, pois suas lâmpadas haviam se apagado. Elas até pediram um pouco de óleo das outras mulheres, mas não conseguiram nada. Assim como as virgens insensatas não puderam usar o óleo das prudentes, ninguém poderá depender da vida espiritual do outro. Ninguém poderá depender da vida espiritual do outro. A salvação é individual, então cada um de nós deverá prestar contas de nossas práticas. A salvação é individual, então cada um de nós deverá prestar conta de nossas práticas. Tudo vai depender se vivemos em amor e obediência à palavra de Deus, ou se praticamos o mal e desejamos apenas o reconhecimento dos homens e não do Senhor. Dessa forma, eu te pergunto, como tem sido a sua espera pelo noivo? Como tem sido a sua espera pelo noivo? Você tem óleo suficiente para manter a lâmpada do Espírito Santo acesa até a volta de Jesus? Essa preocupação, está preocupado, essa preocupação sua, você está preocupado realmente em conservar a sua obediência para manter o caminho iluminado que vai te conduzir à salvação? Agora é com você. Isso agora só depende de nós, de cada um de nós, né? Durante o estudo dessa palavra de Jesus, você conseguiu observar mais alguma mensagem? Ela falou ao seu coração de uma maneira especial? O que você aprendeu nessa palavra de Jesus que pode ser aplicado em sua vida? Então, fica essas perguntas aí, né? Vamos estar refletindo, vamos procurar cada vez mais manter a nossa lâmpada acesa, não conforme a nossa vontade, conforme o homem diz, mas sim conforme a palavra de Deus nos diz, como foi falado nessa passagem, nessa parábola que Jesus deixou para nós. Vamos refletir bem sobre essa parábola. Leia a parábola depois, é de Mateus 25:1-13, né? E reflita bem sobre isso. Então, deixo para você essa mensagem para a sua reflexão e busque realmente a Deus e o Espírito Santo para estar te ajudando a entender tudo isso.
Um forte abraço no seu coração. Fim louvar.